E aí pessoal, sejam bem-vindos, eu sou o Vitor Pio, você está no Privacy Map, este é um canal que falamos sobre tecnologia, privacidade e segurança na internet. E hoje continuaremos a nossa série sobre Privacy Basics, o básico de privacidade, para você se inteirar e estar seguro na internet. Continuaremos com o assunto de Two-Factor Authentication ou multi-autenticação, autenticação de 2 fatores, para que você possa ter o controle das suas contas e ter um pouco mais de segurança, garantindo que quem acessará as suas contas será realmente você mesmo. Então, hoje continuaremos com Two-Factor Authentication, mas antes de entrar neste assunto, vamos responder algumas perguntas que foram deixadas sobre o último vídeo, sobre gerenciadores de senha. E se você não curtiu ainda este vídeo, deixe o seu curtir agora. Com isso você ajudará ao projeto a continuar alcançando mais pessoas. Você ajudará também o algoritmo do YouTube a distribuir muito mais para outras pessoas. E desde o último vídeo, muito obrigado a todo o pessoal novo que chegou nesse canal. Agradeço a todos que mandaram sua mensagem, todos que deixou lá, muito bom seu conteúdo e tal. Eu realmente fico muito grato ver que esse conteúdo está alcançando mais pessoas. E essa é, na verdade, a missão aqui do Privacy Map, a gente conseguir espalhar conteúdo sobre privacidade na internet, segurança, com qualidade, para pessoas que nunca tiveram interface a esse tipo de conteúdo. Então, mais uma vez, muito obrigado. Se você tem gostado desse trabalho, por favor, deixe aqui o seu curtir, compartilhe, enfim, você já sabe como você pode auxiliar esse projeto a continuar crescendo. Sobre o último vídeo, tivemos algumas questões, sobre principalmente o Bitwarden e o KeePass, que foram o que eu ali recomendei no vídeo, né? E essas perguntas se caracterizaram principalmente do lado do usuário, não sobre a qualidade ou sobre a confiabilidade desses serviços. Uma delas foi, por exemplo, eu posso utilizar uma extensão desses serviços, do Bitwarden, do KeePass, em meu navegador? Você recomenda? Eu particularmente não uso, mas eu recomendaria para pessoas que não têm tanta interface com segurança, com internet, até mesmo com tecnologia, porque essas extensões, elas tendem a trazer mais benefícios do que malefícios, vamos dizer assim. Porque para uma pessoa que talvez está iniciando, não tem tanta habilidade tecnológica, o preenchimento automático, até mesmo reconhecer, algumas extensões fazem isso, reconhecer que aquele site não é o site oficial daquele serviço ou daquela sua conta. Então, ele vai te ajudar, principalmente não vai precisar ficar copiando e colando no site, e o próprio navegador, a própria extensão, vai popular os campos necessários para efetuar o login. Alguns até mesmo fazem até o login automático. Nós vamos entrar nos próximos episódios dessa série sobre navegadores que eu recomendo, navegadores, sistemas operacionais, até mesmo hardware, para que você se mantenha também ao lado do sistema operacional, ao lado do usuário, contas, seguro, mas também que comece da parte de fora, hardware. O que você tem de acessório? Quais são os seus costumes? Será que seus costumes estão adequados para uma vida mais segura na internet? Será que o que você faz geralmente na internet tem sentido? Tem um real empenho para você manter as suas contas mais seguras? Então, respondendo a pergunta mais uma vez, acredito que sim. Eu particularmente não uso, tem diversas pessoas que são contra utilizar diversas extensões, mas eu acho que em certas situações, principalmente para essas que eu citei aqui, a extensão de navegador, ela sim é bem válida. Então, a segunda pergunta foi a seguinte: dentre os gerenciadores de senhas que você recomendou, qual você acha, a sua opinião, que seria o mais adequado para pessoas que não têm tanta vivência com tecnologia, para pessoa que não tem um gerenciador de senha, ou que talvez não tenha tanta paciência para ficar utilizando diversos métodos para acessar a sua conta? E eu acho que eu já deixei um pouco da resposta no último vídeo, mas eu reforço aqui, eu acho que o Bitwarden, ele sim tem uma melhor adaptação para essas pessoas. Eu acho que a principal dificuldade do KeePass é você ter que ficar sincronizando suas bases. Por exemplo, a base que está no seu celular não é a mesma base que talvez está no seu computador, e isso acaba trazendo uma dor de cabeça, principalmente se você precisa daquela senha importante naquele momento e você fala, putz, eu esqueci de sincronizar, não tenho feito backup, e assim, acabou que ficou lá no computador, ficou em outro dispositivo. E o Bitwarden, por ser online, por ser mais fácil, ter extensão de navegador, ele acaba trazendo essa facilidade para o usuário que está entrando, não entende tanto, mas quer manter suas senhas seguras, ele sabe
sabe da importância das suas contas mais importantes. Então aqui eu recomendo ainda mais Bitwarden para pessoas que estão iniciando. E a próxima dúvida é referente à troca de senhas. O usuário colocou: eu não consegui trocar minhas senhas desde o último vídeo que você postou. Eu entendi que o Bitwarden é o legal, que o PES também, gerenciadores de senhas são muito importantes, mas eu não consegui trocar todas as senhas de todas as minhas contas. Como fazer? Você acha que eu preciso parar para fazer isso tudo ou eu posso fazer aos poucos? Aqui a resposta é: você vai fazer aos poucos. Eu tinha falado certo dia que a privacidade ela não é uma corrida onde você vence, que você faz as coisas mais rápido e ok, sei lá, consigo fazer tudo que eu quero. Não é assim. É uma maratona, uma jornada, onde dia após dia, conforme eu falei no último vídeo, você vai testando. E aqui uma dica que eu coloco: comece com as suas contas mais importantes. Por exemplo, e-mail, bancos. Bancos aqui tem uma dificuldade, nem todos os bancos permitem que você utilize senhas mais seguras, com 15, 18 caracteres. Então comece aos poucos, entenda seu nível, teste. Faça teste com ambos. Talvez faça teste com outros gerenciadores de senha, mas tenha o controle daquilo que você julga importante para a sua vida. Eu acho que essa é a principal dica. Não vá, só porque eu falei aqui, eu recomendei, não vá utilizando e tentando trocar tudo na sua vida. Vá aos poucos, vá testando, tá bom? E mais uma vez, privacidade não é uma corrida, é uma maratona, é uma jornada. Você vai progredindo aos poucos, você vai testando a sua disponibilidade, vamos dizer assim, a sua força para continuar prosseguindo, porque nem tudo que uma pessoa recomenda tem sentido para outras pessoas. Beleza? Fechando aqui um pouco, se você ainda tiver dúvidas dos gerenciadores de senhas, eu posso fazer num outro vídeo, posso responder aqui no chat, então não deixe de perguntar. Eu acho que quando você pergunta, você ajuda outras pessoas a crescerem e também você também cresce, porque você acaba interagindo com pessoas que talvez já tiveram mais vivência com você nesse âmbito, e eu também interajo com vocês, que vejam um outro ponto de vista, uma outra opinião, beleza? Então deixa aqui sua opinião sobre os gerenciadores de senhas e suas dúvidas, caso você tiver. E mais uma vez, peço que você deixe o seu curtir, tá bom? Se você está gostando deste vídeo. E hoje vamos falar sobre Two-Factor Authentication, sobre autenticação 2 fatores. O que é autenticação 2 fatores, ou Multi-Factor Authentication? É uma forma de autenticação eletrônica onde um usuário só conseguirá acessar um e-mail, um serviço, uma conta, se ele possuir sucesso nas duas formas de autenticação. Então, e os mecanismos, formas de autenticação, podem ocorrer de algumas maneiras. Vou citar algumas delas aqui. Por exemplo, sobre algo que você tem posse, sobre algo que você conhece e sobre algo que você é. Nessas formas de autenticação entram algumas daquelas que a gente já conhece no dia a dia. Por exemplo, sobre algo que você tem posse. Uma senha, uma chave, talvez um cartão de acesso. São dispositivos, características que estão colocadas dentro de algo que você tem posse. Uma outra possibilidade pode ser sobre algo que você é. Isso pode ser físico. Por exemplo, sua íris, a sua digital, a sua forma de digitação, a sua forma de cliques ao redor de uma página, o que você geralmente faz, como você é. E uma outra forma pode ser sobre algo que você tem conhecimento. E sobre algo que tem conhecimento pode ser, por exemplo, uma senha, talvez uma informação. Vocês lembram daquelas perguntas seguras, que não são nada seguras na minha opinião? Por exemplo, tinha algumas perguntinhas lá. Qual é a cidade da sua mãe? Qual foi o nome do seu primeiro professor? São coisas que você conhece, coisas que você tem conhecimento. É claro que alguns métodos, por exemplo, de busca na internet, muitas pessoas deixam muitas informações públicas e abertas, às vezes informações importantes. É possível, por exemplo, se a pessoa coloca lá a cidade que ela nasceu, tirava fotos no ensino médio, ou sei lá, no ensino fundamental, não sei. E ali é mais fácil você conseguir, talvez até a sua mãe ou seus pais fazerem esse tipo de postagem durante a sua infância. De você conseguir essas informações se a pessoa utilizar aquela senha segura. Entendeu? Então, é um tipo de Two-Factor Authentication, mas não é um dos mais seguros. E um exemplo claro assim de Two-Factor Authentication, de autenticação de multifatores, por exemplo, quando você vai fazer um saque em um caixa eletrônico, seja ele do seu banco ou qualquer um. E um exemplo de sobre algo que você possui é o seu cartão de crédito, o seu cartão do seu banco. E sobre algo que você tem conhecimento, seria, por exemplo, a senha do seu cartão, a senha
do seu banco, para você poder utilizar e sacar o dinheiro, fazer algum tipo de alteração, algum tipo de, enfim, ação ali no banco. E existe a autenticação dos fatores e você precisa fazer as duas com sucesso. Por exemplo, você inseriu o seu cartão, ele reconheceu que aquele cartão pertence a você, mas não necessariamente é você que está utilizando aquele cartão, pode ser outra pessoa. Então ele precisa garantir que o cartão é seu e quem está utilizando aquele cartão é você mesmo. É uma forma de você impedir terceiros, outras pessoas, talvez com uma ação maliciosa, que queira ali fazer algum tipo de desvio, um saque sem permissão. Então, você precisa completar com sucesso. Inserir o cartão, a leitura estar correta, né? A máquina ali, o ATM, conseguir fazer a leitura correta do seu cartão. E para você prosseguir com sucesso, você precisa digitar a sua senha. Ou seja, a primeira ação de inserção do cartão e a segunda ação de inserção da senha, de digitação da senha. Sem uma das duas com sucesso, o saque ou acesso ao caixa eletrônico não é feito, não existe possibilidade de você acessar. É necessário que você cumpra as duas ações com sucesso. E isso é um exemplo claro, muito claro, de autenticação dos fatores. Então, você pergunta, ok, entendi. Será que a autenticação multifatores deixa as minhas contas mais seguras? Sim, e essa é a resposta. Sim, garantir mais métodos de autenticação para o usuário confere ao serviço mais probabilidade de quem está fazendo aquela ação, seja o cliente contratado. Porque se eu autentico de múltiplas formas quem é a pessoa que está acessando aquele serviço, eu tenho mais possibilidades de garantir que aquele acesso é um acesso verídico. E aqui eu digo isso porque nem mesmo com a autenticação multifator você pode deixar tudo 100% seguro. Como eu disse, nada é 100% seguro. Existem formas de burlar a autenticação multifatores. E isso muitas vezes ocorre em ataques específicos, ocorrem, por exemplo, em informações mais fracas, então a pessoa consegue de alguma forma burlar a autenticação multifatores, mas sim, ela deixa muito mais seguro. Tem uma pesquisa que eu vou deixar aqui nos comentários, feita pela própria Google e outra pela Microsoft, sobre usuários que utilizavam a autenticação multifatores, como eles estavam menos expostos a ataques cibernéticos. Falando sobre o Two-Factor Authentication, existem 3 formas hoje presentes no mercado que as pessoas mais utilizam. A primeira é o Software Token, a segunda é o Hardware Token, e o terceiro é o SMS. Acho que de longe aqui o mais inseguro é o SMS e o mais seguro é o Hardware Token. Eu acho que quem já trabalhou em setor financeiro ou já teve algum daqueles autenticadores que os bancos enviaram principalmente para as empresas, que gerava um código aleatoriamente que você precisava colocar no Internet Bank para acessar, aquilo ali era uma implementação física, vamos dizer assim, rudimentar, mas física do Two-Factor Authentication, porque ainda passava pelo usuário para inserir o código correto. A autenticação de hardware que a gente conhece hoje em dia, ela fica ligada automaticamente numa porta USB, mais comumente, para o próprio software, o próprio sistema operacional ali fazer a leitura do código gerado. Então, é mais seguro sim, mas tem menos acesso, as pessoas têm menos acesso a esse tipo de autenticação hoje, e a mais comum é a Software Token, que são ferramentas, acho que você já conhece, se você não conhece, vamos apresentar aqui algumas, que geram códigos automáticos através de um dispositivo, geralmente aplicativo de celular, e também via site, via web, via aplicativo em sistemas operacionais. E aqui uma curiosidade sobre os Hardware Tokens, os melhores, assim, os que têm mais conhecimento de mercado são o OnlyKey e o YubiKey, que também já estão sendo utilizados em diversos sites, não como o software token, tá? Mas para algumas coisas ele já está sendo utilizado, tá? Então, também vou deixar aqui na descrição um projeto a qual ele encoraja empresas a adotarem a autenticação dos fatores. Lá você consegue, por exemplo, verificar pelo nome da empresa se ela já utiliza Two-Factor Authentication e quais são os métodos de autenticação que ela utiliza, se é o SMS, se é o Hardware Token ou se é o Software Token, beleza? E do Software Token a gente tem aqui algumas que eu indico. Eu acho que algumas pessoas não vão gostar tanto dessa indicação, mas eu acho que é o mais fácil, seguindo aquela linha que a pessoa está iniciando hoje em privacidade, ela não conhece muita coisa e ela está se adequando
as ferramentas de segurança para deixar as suas contas mais seguras. Eu falei um pouco do Bitwarden, que é um pouco mais fácil, e eu vou falar aqui do Authy, que é também um dispositivo, ali um aplicativo, na verdade, de geração de códigos automáticos, aleatórios, para Two-Factor Authentication. Você faz a leitura ali na sua conta, quando você queira habilitar a autenticação dos 2 fatores, e ali ele começa a gerar códigos automáticos, e toda vez que você for fazer a autenticação na sua conta, ele vai solicitar aquele código automático, você insere e beleza, você tem acesso à sua conta. Outro que eu indico é o FreeOTP, tá? FreeOTP, do inglês, que ele também vai gerar ali automaticamente, se eu não me engano é um projeto da Red Hat Foundation, o pessoal lá que faz o sistema operacional, no Fedora. E eu tive algumas dificuldades com ele, confesso. Ele é um pouco mais... para pessoas que têm assim, interface com tecnologia, que são um pouco mais críticas, ou até mesmo geek, vamos dizer assim. Então, eu recomendo mesmo que, caso você esteja iniciando hoje, inicie no Authy, tá? E habilite para as suas contas. E se você quer um pouco mais além do Software Token, vá para o Hardware Token, que de longe é mais seguro perante ao Software Authenticator, porque ele vai estar plugado automaticamente na sua máquina. Então, as tentativas de ataques específicos, cibernéticos, para que você insira, por exemplo, numa página falsa, um código de Two-Factor Authentication vai ser menor, porque ele vai ter que fazer a leitura. Então, você não vai ter que inserir nada, já vai ter feita a leitura automaticamente pelo seu próprio sistema operacional, beleza? E por último, a gente tem o tão adorado, ou talvez tão ignorado SMS, que talvez ninguém use mais, que quem use só em situações que não tem internet, mas ele é o mais inseguro, e também eu não recomendo que você utilize esse. Se a sua plataforma, se o aplicativo que você quer fazer o login não ofereça outros tipos de autenticação, como por exemplo o software ou o hardware, sim, aí você, em último caso, é melhor ter alguma coisa do que não ter nada. Então, em último caso, utilize o SMS. Mas o SMS está mais exposto a alguns tipos de ataques. Por exemplo, o SIM swap. Então, o SMS, por exemplo, se a gente for parar para perceber, você acaba tendo uma camada de exposição maior. E o que a gente quer construir aqui é uma camada sobre camada de segurança. Ou seja, você já iniciou na primeira camada de senhas e agora você está numa segunda camada que é de Two-Factor Authentication. Você está criando mais uma camada de autenticação. Então é importante que essa segunda camada também seja mais forte, tenha um padrão melhor de segurança quanto a primeira. Beleza? Então, pessoal, se você gostou desse vídeo do Two-Factor Authentication, deixa seu curtir aqui embaixo, compartilhe se você quiser. Se você quer acompanhar mais vídeos desse canal, clique no sino aqui, configure conforme a sua expectativa, se quiser deixar todas as notificações, enfim, você vai estar ajudando o projeto a seguir de qualquer maneira, tá? Mais uma vez, peço que você deixe também o seu feedback, se você identificou aqui algum processo de melhoria, algum ponto que você acha que deveria ser abordado melhor, deixa aqui, a gente conversa e continua trazendo cada vez mais segurança para esse canal, trazendo melhorias contínuas para esse canal. Se você gosta dessa causa, mais uma vez, muito obrigado, você tem ajudado a trazer e espalhar privacidade, segurança na internet. Essa série é para isso, para que as pessoas que ainda não tenham essa visão, está sendo um pouco mais básico, confesso, mas as pessoas que não têm essa visão de privacidade e segurança consigam entender o quão importante é a privacidade e a segurança dela na internet e de suas contas também, tá bom? Mais uma vez, obrigado, até o próximo vídeo, curta e comente, você já sabe, muito obrigado e até mais.